Olá, meu nome é Gabriela Rincon e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Comparação de formas estatísticas de pesagem com os resultados obtidos em fita de pesagem específica para mangalava manchador. A estimativa do peso corporal ela é fundamental tanto para o cálculo de medicações quanto para a formulação de dietas e o monitoramento dos animais. As dietas elas geralmente são formuladas baseadas no NRC, que traz os requisitos de nutrientes do cavalo e o peso corporal e as variáveis necessárias para fazer esse cálculo. Existem vários métodos de mensuração do peso corporal, entre eles a balança, a fita de pesagem e também as fórmulas estatísticas. A balança é a ferramenta que tem uma maior acurácia, né? Porém, ela tem um custo muito elevado. Já a fita de pesagem e a fórmula estatística, elas são mais baratas e também trazem resultados satisfatórios. Então, na prática, elas são os dois métodos de mensuração mais utilizados. Para avaliação, tanto através da fita quanto através da fórmula, o animal deve estar em posição ortostática e a fita ela deve ser passada abaixo da cerneira, passando pelo ciliador e contornando o tórax. Então, ele vai ter ali o comprimento do aumentado do perímetro torácico. Quanto às fórmulas para pesagem, existem várias fórmulas. Cada uma delas vai ter uma medida necessária, que pode ser desde o perímetro torácico até o comprimento corpóreo e a altura de cerneira. O objetivo do trabalho é comparar os resultados obtidos utilizando fórmulas estatísticas de pesagem e a fita de pesagem específica para uma galarga manchador. Foram avaliados são 283 cavalos da raça Mangalarga Manchador durante a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Manchador do ano de 2024. Foi feita então a mensuração utilizando a fórmula e também utilizando a fita. Essa pesquisa ela foi aprovada pela Comissão de Ética de Uso de Animais 91 de 2024. A fórmula utilizada nessa pesquisa ela foi proposta por Torres e Jardim em 1985 e o peso era estimado utilizando o perímetro torácico em metros ao cubo vezes a constante 80. Já a fita utilizada, ela foi proposta por Souza em 2018 e ela é específica para a raça Mangalarga Manchador. Todos os resultados que foram obtidos, eles foram analisados utilizando o teste T. São os resultados obtidos. A média obtida com a fita foi de 396,78, enquanto que a média com a fórmula foi de 414,55. Considerando então o P menor que 0,05, eles têm uma diferença estatisticamente significativa. Fazendo então a diferença fórmula menos fita, é possível obter que 244 cavalos tiveram o peso da fórmula superior ao peso da fita, com uma diferença média de 21,52 kg, enquanto que 39 cavalos tiveram um peso da fórmula menor que o peso da fita, com uma diferença média de 5,74 kg. Um ponto importante é que seria interessante ter os dados obtidos pela balança para poder comparar os resultados. Porém, isso não foi possível nesse estudo. Então, uma coisa muito importante de ser dita é que a fita utilizada ela foi desenvolvida e também validada utilizando os valores da balança como referência. Então, sabe-se que ela tem uma margem de erro de 3,22%. Outras fitas comerciais não específicas para a raça, elas podem ter uma variação de até 12%. Então, nesse sentido, a fita específica para a raça, ela se mostrou mais adequada. Outro ponto importante que pode ser feito é associar essas medidas ao score de condição corporal que foi proposto por Henry et al. Em 1983. Isso pode auxiliar nas avaliações. Como conclusão, então, foi percebido que existe uma variação na mensuração do peso corporal de acordo com o método utilizado, e essa variação pode ser de 5 até 21 quilos. Então, é muito importante considerar essa variação quando se estima o peso de um cavalo. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho, e muito obrigada.